experiência já no mercado de trabalho durante bastante tempo e costumo sempre trazer isso para a sala de aula, que eu acho que esta interação daquilo que teoricamente a gente tem da parte acadêmica junto com a área profissional é que faz com que as nossas aulas se tornem cada vez mais enriquecedoras, né? O nosso plano aqui para hoje é a gente fazer uma apresentação rápida da instituição, complementar alguns quesitos da escola, da Faculdade Senai Maramato. Eu iria entrar com alguns conceitos voltados para a gestão de projetos, vou falar alguma coisa sobre alguns princípios básicos, vou me apoiar, de repente, a uma metodologia, a um manual, que é um dos mais utilizados no mundo, para poder até mostrar para vocês como que o curso acontece de acordo com o período, né, de acordo com os 18 meses que nós temos. Então, a gente vai acabar fazendo alguns links. É claro, a gente não vai conseguir ter tempo hábil para entrar nos detalhes, mas a gente vai ter uma breve noção de como que as coisas acontecem nessa situação envolvendo este mundo chamado projetos, né? Porque projetos, de uma certa forma, ele está na nossa vida em todos os aspectos, né? Tudo que a gente pensa em fazer de diferente, em fazer de algo novo, em fazer em algo único, a gente pode classificá-lo como um projeto, né? E a gente termina apresentando a estrutura do curso, a gente mostra as unidades curriculares, a gente mostra o tempo em cada uma das respectivas aulas, tá? Então, e fiquem à vontade, a qualquer momento, qualquer pergunta, qualquer colocação, estamos aí para estar respondendo. Se a gente não conseguir responder, a gente acaba direcionando, responde depois, sem problemas nenhum. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo bem? Então, sim, estamos ouvindo bem. Obrigado, gente. Então, na primeira parte, que a gente estava falando a respeito da escola Senai Maramato, né? Então, ela foi projetada para ser um centro integrado de formação profissional, com ênfase principalmente nas áreas de cerâmica, plástico e química. Ela contém cerca de 20 laboratórios e 28 oficinas, que vem ao longo da sua história buscando responder aos desafios do mercado em termos de formação profissional, em termos de serviços tecnológicos. Então, a gente está dentro de uma área de mais de 38 mil metros quadrados, a gente acaba sendo uma das maiores escolas dentro do Diretório Regional de São Paulo. Então, aqui a gente tem uma foto aérea, né, da nossa escola, então a gente percebe a imensidão que é essa nossa escola, com vários laboratórios, com várias oficinas. Claro, a gente tem essa questão da preocupação da formação tecnológica e também dessa questão voltada para a aplicação de serviços nestas áreas em questão. Entrando agora já mais assim na parte dos princípios e conceitos, a gente sempre gosta de começar a falar um pouquinho sobre as definições. Então, uma das primeiras definições que a gente acaba trazendo deste assunto, né, desse material aqui, diz respeito a projeto. Então, de acordo com a definição do PMBOK, que é algo que nós vamos estar tratando nos próximos slides aqui, que é algo que eu vou estar me apoiando para que a gente possa estar fazendo essa aula demonstrativa, ele fala o seguinte: que projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, um serviço ou um resultado exclusivo. Então, vamos lá. Todo e qualquer esforço que eu empreenda, onde eu tenho um resultado único e exclusivo, é considerado um projeto de acordo com o PMBOK. E a sua natureza temporária deixa muito claro que um projeto ele vai ter um início e um término muito bem definidos. Então, se a gente parar e analisar esta definição do PMBOK, já dá para a gente fazer inúmeras analogias, né? Então, tirando todas aquelas atividades do nosso dia a dia que, teoricamente, nós fazemos
no automático que nós fazemos no nosso cotidiano, né? Então, sei lá, vamos pensar numa atividade profissional. Então, o próprio fato de eu, sei lá, exercer a função de contas a pagar numa determinada empresa. Então, eu recebo as informações e vou e disponibilizo o dinheiro para ser pago. Então, são operações, são processos contínuos, ou o próprio processo de fabricação. Vamos pensar numa empresa de manufatura, uma empresa que transforma algum material em algum produto específico. Então, a própria operação propriamente dita é considerado como um processo, né? Algo contínuo. Tudo diferente disso, tudo aquilo que eu vou, de uma certa forma, proporcionar algo único, algo exclusivo, e que eu vá consumir recursos dentro de um período de tempo, é considerado projeto. Né? Então, o que o nosso curso acaba tratando? Né? O que o nosso material de apoio, o que as nossas consultas, tudo trata? Deste ambiente que busca, sim, um resultado único e exclusivo. Ah, professor, se eu for fazer uma faculdade, vou fazer um curso de pós-graduação, é considerado um projeto? Sim. Eu tenho lá um início, eu tenho um término muito bem definido, eu tenho um objetivo muito claro, um objetivo único e exclusivo para mim. Então, o ambiente pelo qual nós vamos estar trabalhando é de que maneira, de quais serão as melhores práticas para que a gente consiga chegar neste fim, alcançando todas as nossas expectativas iniciais. Tudo bem, pessoal? Tá claro? Então, o que é o projeto? Qual que é a esfera que, de uma certa forma, nós vamos estar trabalhando durante esses 18 meses? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, fiquem à vontade, tudo bem? Como a própria menção que foi feita no slide anterior, né? Ele mencionou, ele chamou o PMBOK como plano para que pudéssemos, de uma certa forma, definir o que é projeto. Aqui eu trouxe num slide, pessoal, bastante informação num único slide, mas eu acho que dá para a gente entender mais ou menos como que funciona esta metodologia para que a gente consiga, de uma certa forma, alcançar o nosso objetivo inicial. Então, o PMBOK, ele é um guia, tá? Um guia de boas práticas, que vem de um grupo, que é o PMI, que é constituído por inúmeros associados, por inúmeras empresas no mundo todo, que busca boas práticas de projetos e que, de uma certa forma, acabam consolidando todas num guia. Então, neste guia, ele é composto por mais de 50 processos, tá? Então, se a gente olhar nesse slide aqui, cada caixinha destas coloridas que nós estamos vendo aqui é considerado um processo, tá? Então, destes mais de 50 processos, eles estão divididos, lembrando, pessoal, que eu estou falando da sexta edição, tá? Eles estão divididos em 10 áreas de conhecimento, que, de uma certa maneira, nós aqui no curso, tratamos cada área de conhecimento como se fosse uma unidade curricular básica. Lá no final eu vou mostrar para vocês essa analogia, tá? Mas só para dar um enredo, um plano de fundo, para que a gente possa, de uma certa maneira, entender uma das inúmeras metodologias que a gente vai estar apresentando no curso para poder alcançar os nossos objetivos com relação ao projeto. Sempre lembrando, né? Projeto é algo que gera um produto, um serviço ou um resultado esperado único, exclusivo e dentro de um período, né? Eu tenho a questão temporal ali, eu tenho um início e um fim muito bem definido. Então, pessoal, todo e qualquer projeto, ele tem o seu início, né? Ele tem algo que parte de um desejo, que parte de um estudo de caso, que parte de um plano de negócios para eu alcançar alguma coisa. Então, sei lá, você pode falar, vou construir uma casa.
Então, surgiu essa necessidade, surgiu este desejo, surgiu, de alguma maneira, esse estudo, esse meu projeto, esse meu objetivo. Então, aqui no PMBOK, a gente fica muito claro que o projeto ele fica dividido, basicamente, em 5 grandes grupos de processos. Lembrem, nós temos 10 áreas de conhecimentos e temos 5 grandes grupos de processos. Então, todo projeto, ele inicia-se no grupo de processos chamado de processos de iniciação. Então, é o momento onde que nasce o projeto. Então, a hora que o trabalho de gerenciar esse projeto começa a tomar corpo. E dentro deste grupo de iniciação, chamado de iniciação, nós temos 2 processos. Um processo, que é o termo de abertura de projeto, tá? Pessoal, não se preocupe, eu não vou entrar tanto no detalhe de cada uma dessas caixas para não ficar muito pesado, mas eu quero passar por alguns processos que são principais para poder tentar montar essa sincronia entre todas as etapas até chegarmos no resultado final, tá? Então, se tiver um pouco pesado, se quiserem fazer algum comentário, por favor, tá? Não precisa esperar até o final, não. Então, dentro do processo de iniciação, é o momento onde nasce o projeto. Então, é o momento onde é criado a TAP. A TAP, né, que é o termo de abertura do projeto, nada mais é do que a certidão de nascimento do projeto. Então, é aquele momento onde o projeto realmente sai de um anseio, sai de um desejo e começa a virar um plano. Então, ali eu tenho ali onde o pessoal realmente, se a gente pensar numa empresa, onde o pessoal realmente vai lá e vai colocar o chamego, lá vai assinar lá o projeto. Olha, o projeto está válido. A partir de agora, esse projeto está valendo. Tá? Então, nesta fase de iniciação, a TAP, ela anda junto com o registro das partes interessadas. O que é o registro das partes interessadas? Que é este processo verdinho que fica aqui embaixo. Quem são as pessoas que estão envolvidas com o projeto? Ou seja, quem são os clientes, quem são os patrocinadores, quem serão os executores, quem vai serão os fornecedores de algum material, quais serão os recursos. Então, por que eles precisam estar nesse começo? Poxa, o projeto, geralmente, ele é feito para alguém, ele é feito para uma instituição. Então, essas duas questões, elas precisam, desde o início, já nascer certo. Tá? Então, na TAP, eu tenho uma ideia ainda muito superficial, a gente fala que é uma ideia muito holística do meu projeto, com basicamente um resumo ali escrito. Então, dentro desta área, eu fechei o processo de iniciação. Dando sequência, uma sequência até lógica dentro do PMBOK, eu vou para os processos de planejamento. Então, nosso principal objetivo nosso do curso é estar formando gestores de projetos. E para que a gente possa gerenciar um projeto da melhor maneira possível, nós precisamos ter um bom plano, um bom planejamento. E dentro deste conjunto de inúmeros processos, a gente pode até olhar por este slide, né, que a gente percebe neste retângulo maior aqui, um maior número de processos. Por quê? Porque quanto melhor eu planejar o meu processo, quanto melhor eu tiver uma linha de base do meu projeto, definições iniciais muito claras, muito bem definidas, a chance de, no final do meu projeto, eu ter surpresas ou ter situações inesperadas acaba reduzindo bastante. Então, nós diríamos que esta é uma etapa muito importante do projeto como um todo. Então, para vocês terem uma breve noção do que nós temos dentro desta caixa aqui, nós temos o escopo do projeto. Então, o que é o escopo do projeto, né? Então, é o trabalho em si.
o que eu quero realmente entregar naquele projeto. O que é? É uma casa? Poxa, eu vou entregar uma casa. Então, é uma casa onde eu tenho algumas características básicas neste empreendimento como sendo base principal do meu projeto, como sendo o escopo principal do meu projeto. Então, todas as vezes que a gente ouvir esse termo escopo, lembre-se do trabalho em si. O que eu tenho para ser entregue? O que eu vou estar entregando no meu projeto? Então, dentro da caixa de planejamento, eu tenho dentro dessa área de conhecimento chamada gestão de escopo, alguns processos bastante interessantes, como a definição do escopo, como a definição da estrutura analítica do projeto, que é um processo muito, no meu ponto de vista, um dos processos mais interessantes dentro da gestão do projeto de uma forma geral, né? Que é uma forma onde eu consigo quebrar o meu projeto em várias etapas para que eu possa estar entregando essas etapas de uma forma sistêmica, passo a passo, para que o conjunto todo não sofra penalidades com relação ao meu objetivo inicial. Andando muito em paralelo com o meu trabalho, é o momento onde eu tenho que surge, né, a gestão do tempo, né? No passado era a gestão do tempo, nas edições anteriores, nessa sexta edição, é a gestão do cronograma. PMBOK trouxe isso muito forte para a gente, tá? Então, é o cronograma, é o momento onde eu saio com o cronograma, né? E ele tem que estar muito alinhado com o meu escopo, porque como que eu vou desenvolver, como eu vou colocar um tempo, um delta T, sendo que eu não sei o que eu vou entregar. Então, essas duas questões, elas andam muito em paralelo e também a maior parte dos seus respectivos processos estão dentro deste grupo de processos de planejamento. Então, definir o escopo, definir o cronograma, diria que falta uma terceira etapa que é muito importante, não que as outras não sejam, mas a gente fala que este tripé, ele acaba suportando um projeto como um todo, que diz respeito à questão dos custos. Então, esta etapa, se a gente pensar e voltar, por exemplo, da casa que eu estava citando aqui, vou projetar uma casa, eu tenho definição da minha casa no escopo, eu tenho tempo para executar todas as suas etapas na gestão do cronograma e tenho o custo. O custo que eu vou precisar dispor para poder executar essas minhas atividades dentro deste tempo. Então, vocês conseguem perceber, por mais que a gente queira mostrar nesse slide que existe correlações lógicas, né, meio que matemáticas, na verdade não. O PMBOK ele é muito mais uma ferramenta de gestão, uma ferramenta que faz com que nos auxilie a enxergar isso tudo de uma forma muito próxima, sabe? É claro que academicamente a gente mostra isso separadamente. Porém, no dia a dia, as questões elas acontecem de forma simultânea e muito rápida, né? Então, no momento que eu defino o escopo, eu já defino meu tempo, já defino o custo, e uma coisa está meio que interligada à outra. Então, se eu corrigir uma questão no meu tempo, eu tenho que voltar no meu escopo, e isso fica o tempo todo no projeto, principalmente nessa parte de planejamento, tá? Nessa parte onde eu vou estar definindo o que a gente chama de linha de base do meu projeto, uma linha mestra do meu projeto, aquilo que eu tenho que vai pelo menos me nortear por um determinado período, que vai fazer com que eu tenha um caminho mais ou menos a seguir. Então, de uma forma geral, né, nós falamos de 3 áreas de conhecimento, né, aqui dentro dessa área de planejamento, né, nós falamos de escopo, nós falamos de tempo, nós falamos de custo. Outra questão que entra aqui muito forte, também interligada, principalmente à parte do escopo, diz respeito aos requisitos, diz respeito à parte da qualidade do meu projeto. Então, eu vou colocar aqui quais são os planos, quais serão os requisitos que eu vou estar aceitando no meu projeto. Então, o que é aceitável ou o que não é aceitável, eu preciso tratar isso.
Então, sei lá, eu vou aceitar um piso na minha casa que tenha pelo menos uma característica, um piso de primeira, não vou poder aceitar um piso de terceira qualidade, de terceira linha, que a gente usa no termo mais coloquial. Faz sentido isso? Então, estas questões, elas são, de uma certa forma, atreladas à qualidade do projeto. A esta área de conhecimento que fala principalmente sobre o que é aceitável daquilo que não é aceitável do meu requisito. Outra área bastante importante, que também é uma área de conhecimento, que a gente precisa, de uma certa forma, olhar muito forte aqui nessa parte de planejamento, diz respeito à gestão dos riscos. Então, o que é a gestão dos riscos? Lembre-se, tudo isso que nós estamos apresentando, este modelo aqui que traz desse guia do PMBOK, ele chama atenção para que ele tem como objetivo nós entregarmos o projeto atendendo tudo aquela nossa expectativa inicial. Então, geralmente é um projeto dentro do prazo, é um projeto atendendo os requisitos básicos, ou seja, atendendo o escopo básico, e um projeto dentro do custo. Quando eu falei daquele tripé de um projeto, basicamente estas são as três principais, todo projeto ele acaba rodando dentro dessas três principais vertentes: custo, escopo e tempo. Só que para isso acontecer, eu também preciso aqui no planejamento fazer uma boa gestão dos meus riscos. Então, quais são os riscos que porventura possam acontecer, ou seja, quais são as condições adversas que podem estar acontecendo no meu projeto no decorrer do tempo? E de que maneira que eu vou quantificar isso? Então, eu tenho processos que avaliam de maneira quantitativa, eu tenho processos que avaliam de maneiras qualitativas. Para quê? Para que eu possa fazer uma priorização. Porque, imagine, pessoal, qualquer projeto que eu possa fazer, o número de possibilidades de dar errado é grande. De não atender o meu objetivo é muito grande. Tá bom, quais ações eu vou priorizar? Ou quais cartas eu vou ter na manga caso alguma coisa não dê certo? Caso alguma coisa dê fora daquilo que nós planejamos? Então, toda esta situação é vista nesses processos que fazem parte da área da gestão de risco. Tá? Além disso, nós temos aqui, sim, todo o planejamento dos meus stakeholders, tá? Todo o meu planejamento das minhas partes interessadas, ou seja, como que eu vou tratar quem serão essas partes interessadas, em que momento essas partes interessadas entram no meu projeto, fazem parte do meu projeto, tá? Tenho também, dentro dessa fase aqui, a gestão dos recursos. No PMBOK anterior, eles chamavam de recursos humanos. Então, aqui no PMBOK, na sexta edição, já traz de uma forma assim, como que eu vou gerenciar os meus recursos de uma maneira geral, como que eu vou gerenciar os meus materiais, como eu vou gerenciar os meus equipamentos e como eu vou gerenciar as minhas pessoas. E olhe como que está também atrelado, né, pessoal? Que não dá para desatrelar do meu cronograma, que não dá para desatrelar do meu custo. Então, sei lá, se eu tiver que, por exemplo, só para exemplificar essa questão da importância da gestão de recursos, se eu tiver que construir uma parede faltando na minha casa, eu gaste um dia com uma pessoa, se eu for colocar duas pessoas, eu vou gastar meio dia de trabalho. Só que em contrapartida, eu diminuo o meu tempo, só que eu aumento o meu custo. Então, olha como é importante todas as questões estarem interligadas, tá? Outro processo também é visto aqui, uma outra área de conhecimento que a gente também trata no curso de uma forma separada também, só que aqui eu estou tentando trazer tudo de uma forma mais ampla, tá? É a gestão de comunicação. Como que nós vamos estar nos comunicando como gestores de projetos? Como que nós vamos alertar as áreas, as partes interessadas, em que momento, de que forma, de quais caminhos, quais meios de comunicação? Então, tudo isso, de uma certa forma, nós precisamos planejar também, tá? E fora desse conceito, nós também temos projetos
temos processos, grupos de processos que dizem respeito à área de aquisição. Então, eu preciso, em alguns momentos no meu projeto, ter toda uma gestão de contrato, uma gestão para os executores do meu projeto que não fazem parte da minha organização, por exemplo. Então, sei lá, eu vou terceirizar uma atividade do meu processo, do meu projeto. Então, eu tenho um processo dentro do meu PMBOK que trata isso, que é toda essa gestão de aquisição. Então, de uma forma muito resumida, pessoal, a gente passou aqui por esse grupo de processos chamados processos de iniciação e do grupo de processos chamados processos de planejamento. Tudo isso para quê? Para que no momento onde a gente for executar este projeto, executar essas etapas, o nível de acertos, de ajustes, seja o menor possível. Mas vamos me perguntar, Cristiano, o projeto ele é engessado? Não. O PMBOK é engessado? Não. Muito pelo contrário. Ele é muito flexível e muito adaptável a todas essas mudanças que nós estamos falando. Porque o projeto, à medida que você tem uma ideia, assim, quando eu faço esse processo de planejamento, principalmente para projetos preditivos, tá, pessoal? Projetos mais tradicionais, tá? Não vou nem comentar agora, por exemplo, em modelos de projetos ágeis, né? Naqueles modelos mais preditivos, mais que a gente sabe o fim, a gente sai com uma linha de base pré-estabelecida, só que mudanças, elas vão acontecendo. Ajustes, eles precisam ser feitos de acordo com o tempo. Então, eu tendo um bom processo de planejamento definido, lá na execução fica teoricamente mais fácil. Então, tenho processos que tratam exatamente desta execução, que assim, de uma forma muito superficial, né, eu poderia dizer que a maneira como a gente trata as lições aprendidas do meu projeto. Então, neste processo de execução, é teoricamente onde eu trago o maior número que eu enriqueço todo esse projeto de uma forma, onde eu aprendo um monte de coisa. E se vocês analisarem aqui, a seta, ela segue do planejamento para a execução, como ela retorna para o planejamento. Por quê? Se eu aprendi alguma coisa numa determinada fase, poxa, eu posso voltar e consertar isso. Que é exatamente o grande ganho dessa fase de execução do projeto, tendo como base que a gente tem o papel de gestor de projeto. Então, a gente aprendeu alguma coisa, a gente volta e corrige. E assim a gente acaba ficando nesse ciclo o tempo todo, tá? Após a fase de execução, assim, não dá nem para deslocá-la em função do tempo, né? A gente tem todo o monitoramento e controle. Então, eu preciso estar fazendo medições no meu projeto, eu preciso desenvolver ferramentas para saber se aquilo que lá em cima eu planejei, eu estou executando de acordo. Se está caminhando da melhor maneira possível, ou se eu estou muito fora. Então, é esse o momento onde entram ferramentas de ajustes, né? Onde entram ferramentas de controle, porque não basta apenas eu monitorar, ou seja, eu apenas acompanhar os indicadores. Eu preciso, de uma certa forma, corrigir as minhas rotas. Porque senão, lembrem-se, o objetivo principal aqui é atender o projeto como um todo, atender o objetivo principal do projeto, que normalmente, né, desculpa estar sendo bastante repetitivo, mas ele tá fincado naqueles três tripés, naquele tripé mesmo, né? Ou é custo, tempo e o escopo. Eu tenho que atender isso. Se eu não estou entregando aquilo pelo qual eu fui designado, o meu projeto está em fracasso. Tá? Então, esse processo de monitoramento e controle, ele acaba auxiliando esse processo de execução, fazendo com que a todo momento eu vá fazendo as devidas correções. Tá? E para fechar, né, pessoal, a gente tem lá uma fase muito definida, processos definidos, que chama o encerrar o projeto ou a determinada fase do meu projeto, né? Então, eu alcancei aquela minha etapa, eu alcancei aquele meu projeto, automaticamente eu preciso entregá-lo. Nas aulas eu costumo fazer uma analogia com apartamento, né? Então, sei lá, a construtora, ela vai entregar um apartamento para o morador,
naquele momento onde você assina aquele contrato de recebimento do imóvel, né? Então, naquele contrato é muito importante, porque ali, teoricamente, o empreendedor, a pessoa que está que construiu o condomínio, o prédio, ele vai estar entregando para o morador, para o comprador, e está, de uma certa forma, passando o bastão. Olha, eu estou entregando tudo isso que foi acordado, todo esse escopo. Então, esse processo de encerrar o projeto é praticamente este mesmo, fazendo uma analogia, mas basicamente esse contrato de aceite, aquele momento onde eu aceito a compra de um determinado imóvel, por exemplo. Tranquilo, pessoal. Desculpa, assim, ele é muito poluído, tá? Mas isso aqui é a grandeza do PMBOK. Mas eu tentei de em 10, 15 minutos tentar trazer para vocês o quão lógico ele é, tá? Eu tenho lá processos de iniciação, passa para o planejamento, execução, monitoramento e controle e fecho esse projeto. E todos estes processos, eles são divididos em 10 áreas de conhecimento. Então, por exemplo, eu tenho uma área de conhecimento chamada de área da integração. Então, essa área de integração, ela está em todas as etapas do meu projeto. É uma área que basicamente serve para unir tudo. Porque, imagine, né, pessoal, projetos onde envolvam muitos recursos, grande volume de trabalho, é muito importante eu ter esta união, tá? Eu ter essa maneira de integração de todas as áreas. Tá? Então, tem um processo que trata disso. Eu tenho uma área de conhecimento que trata só disso. Eu tenho uma área de conhecimento que trata só de escopo, outra só de custo, outras de aquisição, gestão de risco. Então, o PMBOK ele é desenhado desta maneira. Tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário aqui? Tranquilo, posso seguir? Então, dando uma certa continuidade em alguns conceitos importantes, né? É muito importante que a gente, de uma certa forma, enxergue esses dois conceitos, tá? Essa visão sistêmica das coisas, tá? Para quem é um gestor de projetos, é muito importante a gente saber que tudo existe a sua relação causa e efeito. Porém, infelizmente, ou felizmente, não sei, dependendo muito do ponto de vista, elas não estão atreladas no mesmo tempo. Elas podem estar acontecendo em momentos muito distintos, tá? Então, sei lá, de repente, uma ação que é tomada lá no começo do meu projeto, lá na definição do escopo, se não for bem tomada, pode gerar uma grande contribuição, uma grande penalidade lá no final do meu projeto. Então, esta visão sistêmica é algo que, de uma certa forma, em todas as unidades curriculares do curso, a gente acaba desenvolvendo, a gente acaba trabalhando muito forte isto. Principalmente quando nós estamos tratando de todas essas metodologias ágeis que a gente também apresenta para vocês. Eu trouxe o PMBOK, mas o próprio PMBOK já está trabalhando muito forte com as metodologias ágeis, com essas metodologias de projetos, sei lá, Scrum, que é algo muito mais dinâmico do que nós tínhamos no passado. Então, existe toda uma vertente para esta acomodação para esses modelos mais ágeis. Tudo bem? E também a visão holística, né? Então, eu acabei, de uma certa forma, naquele slide anterior, fazendo com que a gente tenha essa visão holística, né? A gente tem essa visão do todo, tem essa visão analisando diversas perspectivas, diversos pontos de vista. A gente costuma dizer muito que assim, quando a gente está tocando projeto em indústria, tá? Em indústria automobilística, grande parte da minha carreira, a gente acaba percebendo que cada área puxa a sardinha para você, né? Para a sua respectiva função, para suas respectivas dores. E cabe a gente, como gestor de projeto, ter essa noção do todo e integrar e mostrar que não é bem assim o negócio. Tá? Essa visão holística ela é muito importante para que o projeto, de uma certa forma, consiga atender os seus objetivos iniciais. Então, a gente acaba, de uma certa forma, fechando essa parte dos princípios e conceitos. Tá? Então, eu quis trazer,
com base no PMBOK, mostrar mais ou menos aquilo que a gente passa aqui nas aulas durante esses 18 meses, tá? E fechando com essa frase, né? Que as nossas expectativas, elas não podem ser maiores que o nosso preparo. Então, o que isso nos traz, né? Se a gente não estiver preparado para os desafios, a probabilidade da gente não ter sucesso, ela acaba sendo muito alta. Então, de novo, a gestão de risco entrando aí, né? Se eu não tiver preparado para uma oportunidade, o risco de dar errado é muito grande. Então, a gente tem essa intenção de prepará-los para os diversos desafios referentes aos projetos que, porventura, possam vir às nossas carreiras aí. Então, de forma geral, o objetivo do... Pessoal, alguma dúvida por aqui até então? Posso dar sequência? Então, o objetivo geral do nosso curso, né? Então, o gerenciamento do projeto é uma pós-graduação para tornar você um profissional com foco em alcançar objetivos, ao mesmo tempo que se otimiza o uso de recursos como tempo, dinheiro, pessoas e espaço, aumentando a sustentabilidade e a viabilidade do projeto. Eu costumo dizer que o objetivo geral do nosso curso ele está muito alinhado com o que as organizações acabam buscando dos profissionais hoje, né? Então, cada vez mais, a gente fala em mundo competitivo, as empresas elas acabam buscando profissionais que consigam resolver problemas, que consigam alcançar objetivos, cada vez melhor, ou seja, cada vez usando menos recursos. Por quê? Porque se eu não fizer isso, o concorrente vai fazer. Então, o mundo ele está cada vez mais competitivo e a gente precisa estar preparado para estas condições. Então, esse é o objetivo geral do curso. Os objetivos específicos eles estão em termos de capacitar profissionais para gerenciar e desenvolver os projetos, desenvolver uma visão multifuncional, empregar o monitoramento do desempenho, que é aquela parte que a gente viu, que fala um pouco dos KPIs, aplicar ferramentas para definição, planejamento e controle. Tudo isso com foco nos projetos. A nossa estrutura curricular, né, pessoal, ela está dividida aqui em... A gente tem uma unidade curricular que fala dos fundamentos de gestão de projetos. A gente tem outra que diz escopo e tempo. Então, aqui a gente já percebe já esse link lá com o PMBOK. Então, a gente trata dessa área de conhecimento escopo, dessa área de conhecimento tempo. Fala dos recursos humanos, fala das comunicações do projeto. Então, o papel principal, né, pessoal, se a gente pegar a 6ª edição do PMBOK, a gente tem lá o primeiro capítulo que fala dos projetos, o segundo, o projeto de uma forma geral, o segundo ele fala do ciclo de vida do projeto, e o terceiro ele foca muito no papel do gestor de projetos. O gestor de projetos, ele nada mais é do que um administrador de conflitos, ele é um aglutinador ele é uma pessoa que acaba, de uma certa forma, unindo todas as áreas, ele integra. Então, o trabalho de gestão de recursos humanos do gestor de projetos, ele é muito significante. Ele tem uma significância muito forte, ele é muito importante para o projeto como um todo. Tá? Então, a gente tem uma unidade curricular que trata disso, de 30 horas. Temos ferramentas e softwares para a gestão de projetos, a gente traz algumas ferramentas que existem hoje no mercado. Então, essa matéria, a turma anterior, faz acho que 2 semanas que terminou, então foi muito legal. O pessoal trouxe muita coisa interessante aqui com relação a essa unidade curricular. Temos uma unidade curricular que fala de risco, isso que nós comentamos agora, que também é linkada ao PMBOK. Temos essa nova tendência, né, de todo esse modelo de projetos ágeis, né? Então, a gente tem uma matéria que diz isso, que traz a questão de inovação e gerenciamento de projetos. Temos uma custo, aquisição e viabilidade, mais 2 áreas de conhecimento do PMBOK. Temos a gestão de qualidade, que também é uma área voltada para o PMBOK. E temos a metodologia científica que vai dar suporte para que a gente possa fazer o nosso trabalho de conclusão de curso. Tá? Então, esta é a nossa organização curricular.
Basicamente, né, a gente tem o PMBOK como a bibliografia básica, né, assim, principal, e vários outros livros que a gente mostra, uns detalhes em cada uma das unidades curriculares que a gente acaba, vários outros autores que a gente acaba acaba apoiando para poder, de uma certa forma, estar passando o conceito. Para fechar, né, pessoal, a verdadeira grandeza é começar onde você está, usar o que você tem e fazer o que você pode. Arthur Ashe, né, um autor bastante famoso aí, que eu acho que fica para que a gente possa refletir mesmo, né, para que a gente possa, de uma certa forma, se a gente tivesse alguma dúvida, tem alguma dúvida, né, a gente realmente tenha esse momento para refletir. Será que a gente realmente está preparado para o que está por vir aí, né? Então, a gente está no mercado muito... A tendência... Assim, as mudanças são muito rápidas, a ansiedade por essas inovações, ela é muito diferente do que, sei lá, 15 anos atrás. Hoje as coisas elas acontecem a uma velocidade absurda. A geração que está por vindo, né? Eu costumo dizer nas aulas, até brinco com o pessoal, fala, essa molecada que está vindo, ela vem com um apetite muito diferente das áreas anteriores. Então, a gente precisa, de uma forma, estar prontos para que a gente receba este novo público, receba esses novos anseios, receba essas novas necessidades que estão surgindo do mundo. Pessoal, acho que de minha parte seria isso. Agora a gente abre para perguntas, para posicionamentos, para questionamentos, para se alguém quer fazer algum comentário, fiquem à vontade, pessoal. Marcos? Oi, boa noite, professor. Até coloquei aqui no chat, eu infelizmente cheguei um pouquinho atrasado na apresentação, não sei se o senhor já comentou sobre isso, mas se puder falar sobre certificação do PMI, sobre como o mercado enxerga isso, busca desse tipo de profissional, então, e até mesmo o curso, se ele já dá uma visão nesse sentido. A gente usa, sim, viu, Marcos? Como a gente usa bastante o conceito como a gente usa como plano de fundo o PMBOK, a gente, de uma certa forma, a gente acaba, assim, correndo todos os processos e ajudando. Assim, não é um curso preparatório para a certificação do PMI, tá? Mas a gente usa como base, sim, o PMBOK. A gente a todo momento traz esse material para aula, para discussões, e a gente uma questão que a gente pega muito aqui, que a gente usa bastante, é a aplicação disso na prática. Sabe, Marcos? Isso é uma preocupação que a gente tem, que é a tal da contextualização. Então, por que eu estou aprendendo isso, né? Onde que eu posso estar usando isso? Ou será que eu já uso isso e não sei? Então, esta é a metodologia. E respondendo a sua primeira pergunta, é sim, Marcos. O mercado, ele é o profissional que tem a certificação, né, do PMP, ele tem um valor bem significativo no mercado hoje, sim. Continua tendo, né? Ok, Marcos, respondi a sua pergunta? Opa, obrigado. Respondeu sim. Maravilha. Pessoal, alguém mais? Tem alguma colocação, alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Acredito que não, Cris. Acredito que está tranquilo. Queria agradecer a aula que você ministrou. Primeiro, pedir desculpas porque eu tive um pequeno problema no meu celular. Eu não conseguia conectar o Teams de jeito nenhum. Entrei atrasado. O Israel levantou a mão. Depois eu continuo. Tá. Israel, ok. Boa noite. Boa noite. É só uma dúvida mesmo. Vai ter durante a semana o curso ou somente aos sábados? Quer que eu responda, Fabi? Você responde? Não, posso responder. Passei a bola, Israel. Israel, o que depende é o número de inscritos que nós temos, né? Então, a gente está com uma turma bem dividida, uma quantidade de inscritos bem dividida. Então, se a gente tiver um número maior de inscrições para a turma acontecer durante a semana no horário noturno, ela acontece. Hoje, o cenário que nós temos é uma turma para acontecer aos sábados,
tá? Então, o número de inscritos maior está ainda para os sábados e a tendência é que a turma inicie de sábado, no horário integral das 9 às 16. Mas nada impede de termos as duas turmas, né, Fabi? Nada impede. Se a gente estiver interessados tanto para a noite quanto para o sábado, a gente inicia as duas turmas simultaneamente. Pedro? Tá, joia, obrigado. Obrigado, cara. Pedro, boa noite. Boa noite, todo mundo. Boa noite, professor. Boa noite, Pedro. E aí, eu quero saber dos descontos, Fabi. Quero saber se vai rolar os descontos aí, ex-aluno Senai. O que interessa, né? Pedro, descontos, o único desconto que é praticado na pós-graduação é para pagamento à vista, tá? E aí é concedido um desconto de 5%. Até o momento a gente não tem ainda essa opção de desconto para ex-alunos, tá? O que conseguimos fazer até o momento foi aumentar o número de parcelas para o valor diminuir um pouquinho, né? E aí estendeu para 24 vezes de R$ 562,50. Isso foi o máximo que a gente conseguiu fazer até agora. Desculpa, Fabi, qual o valor? O valor, o número maior de parcelas é 24 vezes de R$ 562,50. Tem essa opção, e a primeira opção seria 18 vezes de 750. Conseguiu entender? Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não, né, Cris? Então, agradecer mesmo, Cris, pela oportunidade. Pessoal que tiver, né, interesse, tiver alguma dúvida, o Cristiano e a Marcela compartilhou aí no chat o meu contato, o contato da Simone, que é coordenadora pedagógica e da faculdade, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato conosco, ou por telefone, ou por e-mail, tá bom? Agradeço aí a oportunidade do Cristiano, agradeço vocês por terem entrado, terem separado esse tempinho para poder entrar e prestigiar o professor, tá bom? Obrigado, gente. Uma ótima noite a todos. Boa noite a todos.